Olá, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais um Papo Cristológico. Hoje o tema é sobre santidade e trouxe comigo aqui o reverendo Jordano. Ele é clérigo anglicano, professor de seminário da Igreja Anglicana do Brasil, reitor da paróquia Cristo Libertador em João Pessoa, é casado com a Ainara e pai do Bernardo, José e João. Tudo bem, reverendo? Tudo bem, Cauã? Alegria estar com vocês aqui. Amém. Reverendo, para a gente começar o nosso papo, eu queria falar para o senhor, como o papo é sobre santidade, eu acho interessante a gente buscar primeiramente São Paulo. Ele vai falar sobre santidade no caso e ele vai afirmar que a busca pela santidade tem que ser algo do cotidiano do cristão. Porém, a gente sabe que na nossa vida atualmente, no caso, pelo sistema que é vigente e outras coisas mais do mundo que nós vivemos, no caso, a sociedade capitalista, acaba que a gente muitas vezes a gente não consegue ter um tempo ali, por exemplo, dedicado ao Senhor. Uhum. Eu trabalho, por exemplo, muitas vezes eu chego em casa e fico assim, caraca, eu não tô com vontade de abrir a Bíblia pra orar, mas eu faço por obrigação. E isso me traz a questão da busca pela santidade no caso. Como que no nosso meio evangélico protestante a gente traz essa pauta na mesa? Então, você mencionou o apóstolo Paulo, e eu acho que as cartas de Paulo são um lugar muito bom para a gente realmente começar esse assunto. Eu acho que em dois lugares das cartas de Paulo trazem inspiração para a gente entrar, né, e para a gente começar a responder essa pergunta. Em 2 Coríntios, capítulo 7, o primeiro versículo diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, as promessas de Deus, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, esse texto bíblico nos mostra uma certa visão de santidade que tem a ver com purificar a nossa vida, purificar a carne e purificar o corpo, ou seja, uma purificação da nossa pessoa por completo. E que isso é um trabalho contínuo, ou seja, a santificação precisa ser aperfeiçoada, né? Então, existe um objetivo que nós queremos alcançar, aperfeiçoar a santificação. Então, essa busca desse objetivo é aquilo que deve tomar muito da nossa atenção como cristãos, né? Então, nem todo cristão precisa ser um grande teólogo. Nem todo cristão tem obrigação de ser um grande Uhum. teólogo. Mas todo cristão tem esse chamado. O apóstolo Paulo está falando aqui genericamente, né? Amados. Ele está falando com os cristãos em Sim, geral. E sim. ele está dizendo que todos nós temos que aperfeiçoar a santificação no temor de Deus. Cada palavra nesse versículo é importante, né? Então, purifiquemos imundícia, carne, espírito, aperfeiçoando, santificação e temor. Todas essas palavras têm a ver com essa busca da santificação. Então, o apóstolo Paulo nos mostra aqui algo que é o nosso objetivo. Se ele diz que nós temos que aperfeiçoar a santificação, isso significa que ele sabe que nós não somos perfeitos, Amém. né? Ou seja, que nós ainda não alcançamos essa perfeição, de que ainda existe ou pode existir alguma imundícia na carne e no espírito que precisa ser purificada. Ele diz: purifiquemos. Se ele diz purifiquemos, é porque ele entende que ainda existe alguma impureza em nós. Então, nós somos pessoas que estão no caminho, na via, né? Nós estamos trilhando esse caminho. Nós ainda não somos perfeitos. Então, diante daquilo que o apóstolo Paulo coloca aqui, nós queremos seguir esse caminho, não caindo em dois extremos. Um extremo é o extremo da devassidão, é o extremo de achar que nada nós podemos fazer, que nós estamos perdidos nessa área, que a santificação é impossível. Esse é um extremo, da santificação é impossível. O outro extremo é o do legalismo. O Uhum. extremo do legalismo é imaginar que nós podemos, da noite para o dia, ser santos e que, da noite para o dia, nós podemos erradicar todo o pecado da nossa vida. Tudo isso envolve um processo de crescimento da nossa vida em Deus. E o segundo texto bíblico que eu acho que ajuda a responder essa pergunta também está em Filipenses capítulo 2. Esse texto é a partir do versículo 13, tá? É, Desculpa, a partir do final do versículo 12. Ele diz assim: Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade.
Então, esse segundo texto bíblico já mostra um outro lado sobre essa santificação que nós buscamos. Ele diz que nós devemos operar nossa salvação com temor e tremor, ou seja, existe uma ação nossa, Uhum. opere, né? Existe Sim. algo que nós precisamos fazer, mas ao mesmo tempo, esse algo que nós precisamos fazer tem a ver com a ação de Deus em nós. Deus é quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Ou seja, existe um lado aí de Deus que é a iniciativa divina nesse processo, ao mesmo tempo em que a gente não pode dizer, não, eu vou deixar Deus ter a iniciativa dele e não vou fazer nada. Então, a orientação da palavra é opere a salvação, ou seja, se eu estou realizando é porque Deus me deu graça anteriormente para isso. No caso, é um sinergismo, no caso, né? Você está ali cooperando junto com Deus para a santidade, né? A santificação, ela envolve uma cooperação, tá? Algumas pessoas trazem, como você trouxe aí, essa palavra sinergismo ou monergismo, algumas Uhum, pessoas fazem esse questionamento. sim. Mas é importante dizer que mesmo na tradição reformada, se você pegar, por exemplo, uma teologia sistemática reformada popular, como Berkhoff, Uhum, ele vai ensinar que a santificação envolve uma cooperação nossa, né? perfeito. Então você pode usar a palavra sinergia. Ele ensina que é uma cooperação. Onde ele diz que não há cooperação é na regeneração. Ele ensina na regeneração Perfeito. não há cooperação. Mas naquilo que vem depois, no que diz respeito à santificação, Sim, ao sim. arrependimento, à conversão, existe uma Uma... cooperação, né? E Então isso, nós e, não discordamos disso. e isso, no caso, está ligado, por exemplo, a visão reformada mais calvinista, se eu não me engano, ela impõe a regeneração batismal, existe no caso. Eu estou colocando na própria Confissão de Fé de Westminster, na outras confissões de fé, coloca essa questão. E só que, por exemplo, hoje em dia as pessoas já acabam no meio evangélico acabam deixando isso de lado. Sim. Porém, ah, eu creio, por exemplo, que quando uma pessoa é batizada, aí seja ela bebê ou não, no caso, porque aqui a gente é Pedro Batista, então a gente vai concordar com o Pedro Batista, mas seja o Pedro Batista ou não, no caso, aquela pessoa ela vai ser regenerada, está sendo regenerada durante o batismo, no caso. É, Uhum. e isso pressupõe que, naquele momento, aquela pessoa foi regenerada. Aquela pessoa ela vai andar conforme Deus quer, no caso, porque ela foi regenerada e ela foi batizada. Ponto. É aquela questão do ex operator, né? Ex operator, onde Deus, mesmo aquela pessoa que, por exemplo, vamos colocar um testemunho de Jeová. Se o testemunho de Jeová, no caso, batizar uma pessoa no Pai, em nome da Trindade, essa pessoa foi batizada. Ponto. Mas o cara, ele é herege. Sim, mas ele batizou essa pessoa da forma correta. Porque é algo que eu fico, assim, fico fazendo o questionamento é o seguinte. Se nós que somos calvinistas, no caso, eu particularmente tenho divergência com o calvinismo em algumas coisas, eu nesse lado estou mais agostiniano do que calvinista, é, nós concordamos que Deus é soberano. Isso é um ponto pacífico em arminiano, calvinista, anglicano, metodista, ponto. Ele é soberano. Se ele é soberano, qual a dificuldade que ele teria, por exemplo, de utilizar uma pessoa herege para pregar o evangelho? Não tem nada que seria impossível para ele. E aí, no caso, algumas pessoas, no caso, colocam isso como impossível. E aí, tipo assim, eu fico assim, cara, você não é. Então você não crê que Deus é soberano, pô. Se você pressupõe, no caso, que uma pessoa, ela estando no erro, por exemplo, ela não pode. Deus não pode usar ela pra graça comum, que a graça comum, no caso, tem essa questão, né? Que uma pessoa, no caso, ela pode ser ímpia, mas se Deus quiser, ela pode fazer a vontade dela. Por quê? Porque Deus criou ela. Então Deus sim tem a liberdade de fazer o que ele quer com aquela pessoa. Inclusive, de praticar coisas boas, né? Então, por exemplo, quando a pessoa, sei lá, vamos colocar uma pessoa pagã, vamos dizer assim, uma pessoa pagã, no caso de religião pagã. Aí eu vou colocar qualquer uma religião que não seja o cristianismo, por exemplo. Se naquela religião, no caso, ela pessoa está, sei lá, vamos colocar ajudando pobres, por exemplo, para mim Deus está utilizando ela naquele momento para fazer a vontade dele. Então, Sim, todo bem que é feito pela humanidade é um bem que procede de Deus, né? exatamente, exatamente. Não é possível que essa pessoa pratique o bem sem que isso venha de Deus. É claro que muitas vezes a intenção dela pode estar misturada com algo que é mal, Uhum, mas a gente não tem perfeitamente. como julgar aqui, né? Exatamente. Mas todo bem que é feito, toda verdade que é dita, né?
Você sabe que em várias religiões, como você mencionou, tem coisas que elas ensinam que são verdadeiras. Sim, Eu de não fato. concordo com tudo, eu não tenho Aham, como concordar com tudo, mas exatamente. existem coisas que elas ensinam que são verdadeiras. Então, porque elas se dedicaram àquilo, né? Eu de Se fato, dedicaram a buscar aquilo. Então, mas aquela verdade pertence a Deus. Então, assim, eu não tenho como dizer que não foi Deus, né? exatamente. Em relação a algumas coisas que você mencionou do batismo, testemunho de Jeová, a gente pode conversar sobre isso, embora não seja do assunto O aqui, né, assunto. dessa questão Aham, da santificação, mas a gente entende que existe uma eficácia aí que Deus realiza, né, através do batismo, e que essa eficácia tem a ver com o batismo ser realizado no ambiente trinitário. uhum, Então, em relação a testemunho de Jeová, a gente tem que fazer essa distinção. sim, Mas, com certeza, Deus se utiliza de pessoas que são pecadoras, Deus se utiliza de pessoas que são que cometem erros erros teológicos, né? teológicos, Deus se utiliza de exatamente. pessoas assim. E os testemunhos que há no mundo cristão confirmam isso, né? A gente Sim, percebe que Deus está agindo de alguma maneira, né? Isso não deve nos levar a relativizar a nossa fé, mas deve uhum, levar a entender com amor que Deus está agindo para além de nós. Né? perfeito. Eu vou pegar aqui um livro aqui pra gente já começar a falar sobre esse assunto mais... Uhum. Aqui, reverendo, eu tenho esse livro aqui, eu não sei se vai dar pra mostrar direito, acho que não, mas é Veredito de Santo Agostinho de Possídio. Eu peguei pra ler na Bienal, li, se eu não me engano, cara, eu li isso aí em 3 dias. Eu gosto muito de Santo Agostinho. E você vai ver aqui na história, aqui no caso dele, que é, ele acaba. Primeiro que a igreja dele, no caso aqui, ela faz exatamente a mesma questão de Atos 2, 42, onde todos viviam em comum, ali de fato. Então você vê que os primeiros cristãos viviam como Atos 2 e 42. De fato, ali, como a igreja de Cristo ali é implementada. A segunda questão é que aqui no caso não fala, mas eu acho que na confissão de Agostinho vai afirmar, onde ele tem uma certa complicação com a sexualidade, e isso pressupõe que ele vai ter um espinho na carne, nesse âmbito sexual. É, é algo que eu também tenho, por isso que eu gosto bastante de Agostinho, eu tenho essa afinidade com Agostinho por conta dessa questão de sexual, então eu acho que nós dois aqui caminhamos na mesma seara. É, e antigamente, quando eu estava lendo Confissões, eu li Confissões antes de me tornar cristão. Acho que foi Confissões que falou assim, calma, ó, você não precisa ser santo pra estar na igreja, você pode ser pecador e entra lá e Deus vai te transformar. Então eu falo que a Bíblia, no caso, o Concílio da Confissões foi uma mudança de vida, né, pra minha vida. Então, é, em Confissões, vai afirmar no caso que ele se casou com uma mulher. Se casou não, mas ele teve um filho com uma mulher, que eu agora não vou lembrar o nome. Porém, ele decidiu viver a vida em celibato após isso. Antigamente, eu ficava assim, mas por que ele fez isso? Por qual motivo que ele, tendo uma mulher, preferiu se tornar celibato? E aí, a afirmação que eu vou fazer aqui no caso é uma afirmação complicada e eu acho que o senhor vai entender. Se o senhor quiser, pode ficar melhor que eu, mas Deus, ele se vangloria mais nas pessoas que vivem para ele somente. Porque Paulo ele vai afirmar o seguinte: aos solteiros se mantêm solteiros no caso, aos casados as coisas do mundo. Não estou afirmando, por exemplo, que o reverendo aqui, por exemplo, ele não tem vida da santidade ou ele é pior do que eu. Não, não é isso que eu estou afirmando. Eu estou afirmando que Deus ele tem um chamado para aquela pessoa e ou pode ser uma escolha, por exemplo, que a pessoa teve por várias condições. A pessoa ela estando em Cristo Jesus, ela Deus vai se utilizar daquela vida dela. Como se utilizou do apóstolo Paulo, que é celibato, como se utilizou de Jesus Cristo, que foi celibato. Então, o próprio Filho de Deus, no caso, que não teve esposa, não teve nada, não teve nenhuma relação sexual, foi vida como santo. E teve uma vida santa porque ele é santo em si. Paulo vai falar o seguinte, que nós sejamos imitadores como ele é de Cristo. Paulo faz essa recomendação. Sejam solteiros, no caso. Ah, hoje em dia, reverendo,
a gente entende uma certa idolatria no casamento. No meio protestante, eu acho que no meio católico também acontece esse tipo de coisa. Muito. É, como que a gente pode pegar o Agostinho ou o São Paulo para tentar desmistificar essa questão dessa busca de santidade no seguinte modo, é, uma vida de solteiro, ela pressupõe uma vida mais difícil, porém, ah, ela seria, em certo sentido, mais correto perante a Bíblia? Posso ter essa afirmação? Eu vou colocar da seguinte maneira: nossa vida cristã se dirige, ela se remete à eternidade. Nossa Uhum, referência é a eternidade, né? Então, na vida eterna, no estado eterno, não existe mais casamento. perfeito. Então, todos nós somos chamados a esse estado e todos nós um dia vamos viver sem casamento, ou seja, vai chegar um momento em que não vai haver mais casamento. Uhum, E aí, todos nós somos chamados a isso. Alguns de nós já vivenciam isso nesta vida. A maioria de nós, aliás, metade de nós, né, vivencia isso durante o final da sua vida. uhum, Então, pessoas casadas, por exemplo, estou falando aqui dos casados, né? uhum, Pessoas casadas, metade delas, mais ou menos, vai viver como viúva algum tempo da sua vida, né? uhum, Então, a viuvez, ela é, de certo modo, um chamado que aponta também para esse momento final. Então, perfeito. existe o celibato, né? Então, não só o celibatário, mas também o viúvo se remetem a essa vida eterna. O texto que você mencionou, 1 Coríntios 7, menciona também os viúvos, né? O apóstolo Paulo ensina que os viúvos eles podem se casar de novo, mas que eles serão mais felizes se mantiverem como estão. E aqui a felicidade que ele menciona não é simplesmente ter uma certa alegria durante a vida, porque se essa pessoa se casar de novo, ela pode ter muitas alegrias, mas é a felicidade no sentido de uma felicidade espiritual, né? Uhum, Então, essa pessoa que não se casa de novo, ela vai ser mais feliz em uma certa área, que diz respeito, ou melhor dizendo, não numa certa área, mas numa certa maneira de ver, né? sim. Numa certa maneira de ver sua vida, ela vai ser mais feliz. Então, tanto o celibato quanto a viuvez apontam para esse momento final. Então, como a referência para nós é a vida eterna, nós entendemos que existem pessoas que são chamadas por Deus para antecipar, né? São pessoas que vivem, a gente chama de prolepse, né? É uma antecipação dessa vida eterna. Quem viveu assim? Bom, Cristo viveu assim, Cristo foi celibatário, Uhum, né? Nosso Senhor foi celibatário. O apóstolo Paulo também, mas a gente pode mencionar diversos cristãos ao longo dos séculos que tiveram essa vida. E Cristo ensina que vivem isso pessoas que recebem para isso da parte de Deus, são chamadas a isso. Tanto Cristo como o apóstolo Paulo mencionam essa possibilidade de que pessoas sejam chamadas a isso por Deus. Então, não se trata de tratar aqui nem o casamento, nem a vida sexual como coisas más. Eles não são coisas más. uhum, Se trata apenas de dizer que nós somos chamados para um estado eterno em que isso é superado. Né? Então, algumas pessoas já são chamadas hoje a viverem isso. Então, aqui a comparação não é entre o casamento ser mal e o celibato ser bom, mas o casamento é bom e o celibato é ótimo. Ou seja, é a comparação entre ah, dois, exatamente, dois estados exatamente. de vida. E essa comparação é entre estados. Nós não podemos fazer uma comparação aqui fácil entre pessoas. Você não pode dizer automaticamente que uma pessoa celibatária é melhor do que outra pessoa que é casada. Que na casa, exatamente. Ou seja, a utilidade desse critério que o apóstolo Paulo utiliza não é julgar uma pessoa. O apóstolo Paulo não compara duas pessoas, né? O que ele compara é se essa pessoa tomar essa decisão. Então, ele compara aqui a própria pessoa, né? Ou seja, a comparação é entre dois estados na mesma pessoa. Aquela pessoa sendo casada, aquela pessoa sendo solteira. Então, existe aqui algo que é especial. E por que é especial? Porque existe a possibilidade de nós nos dedicarmos a Deus. Uhum, Veja que eu separei esse momento aqui para conversar com você, mas eu tenho toda uma vida de família que está aqui fora, sim. né? Fora dessa reunião. Então, eu não consigo servir a Deus de uma maneira
que como uma pessoa celibatária poderia. Uhum. Isso não significa que eu sirva a Deus de uma maneira ímpia. Uhum. Mas se eu fosse celibatário, eu poderia, obviamente, viver com uma dedicação mais profunda. Perfeitamente. Então, a questão é o tempo de dedicação que nós podemos entregar a Deus. É justamente isso. É claro que é perfeitamente possível uma pessoa celibatária não dedicar a Deus. Ela tem esse Perfeita... tempo e não dedica. Então, se ela não dedica, ela é ainda pior do que a pessoa casada. Entende? Ou seja, pra gente, o que é que eu digo com isso? É que não basta você dizer celibatário é melhor do que casado. Não é tão simples. Uhum. O celibatário ele tem o potencial para viver uma santidade maior do que se fosse casado. Mas ele pode ser muito pior. Ele pode ser muito pior do que o casado. Ou seja, não é uma comparação tão Não, simples, né? perfeito, porque isso eu tô vendo na minha vida, por exemplo, agora, com a solteirice. E eu vejo que é verdade. Tipo, acaba que no meu dia a dia eu dou mais atenção pra Deus. Claro que tem uma questão toda do aspecto autista no caso, nessa questão. Mas acaba que isso tem me dado frutos bons. Como, por exemplo, esse podcast. Entende? Uhum, Eu nunca me imaginaria, no caso, gravando com o Reverendo Jordano na minha vida, entende? E isso uhum, aconteceu, graças a Deus. Então, eu vejo que Deus tem abençoado. E outra coisa também, tipo assim, eu vejo que por conta da idolatria, não vou falar o nome de igreja aqui, mas tem igreja, por exemplo, que o pastor pra ser pastor, tem que se casar, entende? E aí, tipo assim, eu vou colocar aquela desculpa. Não, porque no caso, essa pessoa, ela precisa se casar pra poder ter, pra poder, como que fala? Para essa pessoa poder ter uma certa experiência para poder aconselhar uma outra pessoa. Tipo assim, ok, uhum, então, seguindo por esse modo, se essa pessoa, por exemplo, fumar maconha, eu vou ter que fumar maconha, no caso, para aconselhar essa pessoa? Não tem sentido, entende? uhum. Então, mas voltando a essa questão da busca. Deixa eu te interromper. Aham, pode Nessa sim. questão do aconselhamento, é importante lembrar Uhum, que a palavra de Deus ensina a aconselhar uns aos outros. uhum, Ou seja, que o aconselhamento não é apenas função do pastor. Tá? O exatamente. aconselhamento é função da igreja Da como um igreja, todo. do Então, corpo de Cristo. se você tiver um pastor que não seja casado, ainda assim a igreja tem Pode sim, que. exatamente, pode sim. Pode, porque você vai ter outras pessoas ali que devem ser sábias. É claro, a gente sabe que nem todo mundo é sábio para aconselhar, Amém. mas é uma obrigação. A gente tem que Uhum, ser sábio para aconselhar. Eu sim. concordo com você quando você diz que no mundo evangélico existe assim uma valorização exagerada, né, Uhum, do casamento em muitos aspectos. Eu vejo que isso aconteceu muito. As razões são várias, mas falando uhum, aqui da nossa realidade brasileira, uma pecinha nesse quebra-cabeça é o fato de que em outras épocas não era assim. Em épocas anteriores, a vida matrimonial era pouco mencionada nas igrejas evangélicas. Isso só era tratado mais da perspectiva de um pecado ou outro, né? Por exemplo, adultério, algo assim. Nesse aspecto se mencionava a família. Mas em outras épocas se falava muito pouco. E as pessoas perceberam que isso trouxe consequências ruins também, não falar do casamento. Então, uhum. o que é que elas fazem? Elas exageram pro outro lado, né? Não se falava muito sobre isso e começou -se a falar demais sobre isso, Para chamar atenção para esse para chamar aspecto. atenção. Exatamente. Para chamar atenção. É importante chamar atenção, mas é importante procurar o equilíbrio. Né? A Assim, gente tem que procurar o só equilíbrio. pra gente, assim, só pra gente colocar o seguinte, é, a gente tem, é porque o celibato nesse caso, infelizmente, ele é mais comentado no meio católico, né, romano, e no meio ortodoxo também. Porém, a gente tem, se eu não me engano, acho que John Stott, né, foi solteiro, foi celibatário. Sim. C.S. Lewis, ele se casou, mas a esposa dele acabou falecendo, ele ficou viúvo durante a vida toda dele. Eu acho que. Se eu conhecer mais alguma pessoa, mas assim, eu acho que o reverendo consegue explicar mais das pessoas cristãs, protestantes que foram. Que teve essa vida dedicatória. Uhum. Na igreja anglicana, eu sou anglicano, né? Então, na Aham. igreja anglicana, é, existem ordens monásticas em que seus membros, obviamente, são celibatários. Tá? Então, Perfeito. são ordens semelhantes às que há no catolicismo. Alguns Uhum. têm um carisma semelhante, outras são ordens que só existem na igreja anglicana. Então, são pessoas celibatárias, tá? No geral. Então, existe hoje em dia uma tentativa no mundo evangélico e protestante de recuperar esse aspecto, Perfeito. especialmente numa perspectiva escatológica. O que acontece foi que
houve, na época da Reforma Protestante, uma reação a como aquilo acontecia no catolicismo. Nós não, eu exalto o celibato, mas eu não acredito que a maneira como isso foi, como aconteceu na igreja na Idade Média, é a melhor maneira, Uhum. tá? Eu não acredito que é a melhor maneira aquilo. E então eu acredito que o que deve existir não é o celibato obrigatório para o clero. Por exemplo, Uhum. obviamente, sou um presbítero, mas eu não sou celibatário. Eu não entendo que existe uma obrigatoriedade do celibatário. Então, a igreja anglicana, assim como várias da época, ensinaram que o celibato ele é bom se aquilo ajuda, se eu percebo que aquilo ajuda na minha vida de santificação, Sim, sim. aquilo é importante. Os 39 artigos de religião mencionam o celibato Uhum. e no contexto do celibato clerical. Então, o que eles ensinam é que o celibato clerical não é obrigatório, Perfeito. mas que se aquela pessoa percebe que aquilo ajuda na sua santificação, ela deve buscar esse estado, né? E aí eu acho que interessante a maneira como os 39 artigos colocam, porque ela é uma maneira realista. Uhum. É muito fácil a gente prometer, seja celibatário e você vai ser mais santo. É fácil a gente É. prometer assim, né? Mas Automaticamente, é difícil, né? Porque, por exemplo, eu vou citar aqui o próprio Reverendo Marcondes, né? É, sim, 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 ele é celibatário, ele fala isso sim. abertamente no caso. E ele fala, né? Eu sou amigo do Arthur, né? Um beijo aqui pro Arthur, tá assistindo aqui. E ele fala, tipo assim, cara, essa vida é difícil, mas assim, o que nos espera no caso é maior que essa dificuldade momentânea no caso que a gente vive, entende? Uhum, Então, assim, no meu uhum, caso, por exemplo, eu estou nesse modo, eu dedico a minha vida nesse sentido. Por quê? Porque eu vejo que pra mim funciona, entende? Pra mim é algo positivo. Eu estou amando esse momento, no caso aqui, faço o devocional, faço as minhas coisas no caso, faço esse programa, então assim, é um momento bom no caso. Mas, por exemplo, porque eu fiz o voto, né, no caso. Calma, mas caso uma pessoa apareça na sua vida, cara, assim, ah, se for de Deus no caso, amém, entende? Porque ele é soberano na minha vida. Então ele de fato ele pode falar, ó, não, você fez o voto, mas eu não vou concordar com isso e vou colocar minha vida nessa vida. Mas ok. Mas creio eu que não é pra mim. Eu não vejo isso pra mim no caso, entende? Agora, já colocando pra outro assunto no caso, e já puxando Agostinho também, em Agostinho a gente consegue ver essa questão de santidade. Porque sim. ele é um, eu acho que se eu não me engano, dois dos pais da Igreja Católica, católica eu digo a Igreja Universal, tanto romana em si. É, por que Agostinho, no caso, o reverendo, ele é tão ele é tão importante para os cristãos em modo geral? Porque assim, a gente vê que ele tem influência tanto católica romana quanto reformada, assembleiana, metodista, enfim. Acaba que eu faço essa brincadeira que o Agostinho, no caso, eu sou devoto a Agostinho, né? Porque eu acabo gostando muito dele no caso e tenho um apreço na vida dele. Assim como eu tenho nos santos, no caso, e no próprio nosso Senhor, que deve ser santificado e louvado a todo tempo. E, assim, por que Agostinho foi tão influente para essa vida de santidade? Santo Agostinho, ele foi uma pessoa e é uma pessoa muito influente no cristianismo ocidental por várias razões. O que acontece é que Santo Agostinho, em primeiro lugar, tem uma história de vida muito marcante. Uhum, Esse é um primeiro aspecto. A história de vida de Santo Agostinho é a história de vida de alguém que trilhou vários caminhos até chegar a Cristo. Tem outros santos que têm uma história de vida parecida, né? Mas Santo Agostinho trilhou vários caminhos até finalmente chegar a Cristo. uhum, E o tempo todo a mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica, orava por ele. Então, ele é um exemplo de alguém que foi ganhado, né, pela oração, né? A uhum, oração de Santa Mônica venceu todos os caminhos que ele trilhou anteriormente. E tudo aquilo que ele viveu anteriormente, seja o pecado, seja formas de pensamento não cristãs que ele tinha anteriormente, ou seja, ele foi membro da seita
maniqueia, Uhum. ele foi um filósofo neoplatônico pagão, Uhum. então ele trilhou vários caminhos. E nesse processo dele de trilhar vários caminhos, ele aprendeu muito, mas ao mesmo tempo ele era alguém que estava em busca daquilo que o satisfaria. Perfeito. E é famosa a frase de Santo Agostinho que tem a ver com a história dele, tarde te Tarde amei. Ou também. seja, ele buscou tudo aquilo, mas finalmente ele amou o Senhor que o amava primeiro. Sim, Né? sim. Então, o testemunho de vida de Santo Agostinho ele é muito interessante porque ele mostra alguém que buscou tudo e finalmente Deus o trouxe, né? Deus o iluminou para Sim, aquilo sim. que é o definitivo, que é aquilo que ele precisava de fato. Então, Santo Agostinho tem uma história de vida interessante. E além disso, Santo Agostinho se envolveu em várias controvérsias da época. Uhum. Então, quando a gente olha teólogos na história da igreja, ficam mais famosos os teólogos que se envolveram em certas controvérsias. Com certeza. Ou seja, os teólogos que se envolveram em certos temas polêmicos ficaram mais famosos. Especialmente aqueles que trataram bem, resolveram bem as questões que eram colocadas ali. Então, Santo Agostinho se envolveu em controvérsias com o maniqueísmo, né, com os maniqueus. Ele era ex-maniqueu, então ele se envolveu em controvérsia com os maniqueus. Ele se envolveu em controvérsia com os donatistas, então, uma controvérsia já em outro tema, né, que é um tema mais sacramental. Então, a Certo. controvérsia com os maniqueus tem a ver mais com a natureza de Deus, a natureza da virtude, né, a antropologia, o ser humano. Mas a controvérsia com os donatistas é mais uma controvérsia sobre os sacramentos e sobre a igreja, né, sobre a Perfeito. natureza da igreja e tudo mais. Então, todas essas controvérsias o tornaram famoso. Uma controvérsia última que o deixou muito famoso é a controvérsia sobre a graça, Uhum. que é a controvérsia com Pelágio e o pelagianismo. Né? Uhum. Então, essa controvérsia também o deixou muito famoso. Então, se a gente for olhar, essas controvérsias o deixaram famoso. Mas, além disso, Santo Agostinho é um escritor extremamente prolífico. Ele escreveu muito sobre tudo. Agostinho, ele era um bispo da igreja, ele era alguém que estava constantemente pregando para as pessoas, mas além disso, ele estava constantemente escrevendo. Sim. Então, dificilmente você vai encontrar alguém que já tenha lido tudo que Santo Agostinho escreveu. Inclusive, o Agostinho escreve sobre música. Sim, 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 sim. Ele tem um tratado de música, né? Então, Santo Agostinho escreve sobre os temas mais variados. E aí, por conta disso, Santo Agostinho se tornou, no começo da Idade Média, uma referência em todas essas áreas, né, sobre as quais ele escreveu. Porque o que acontece no começo da Idade Média, existe uma perda de conexão com os escritos da Antiguidade. Não é uma perda completa, mas é uma grande perda. E, por conta disso, para muitos assuntos, os textos de referência se tornaram os textos de Santo Agostinho, porque eles estavam escritos em latim, né? Então, aquilo era legível para os teólogos da Idade Média, para os eruditos da Idade Média, e ele havia escrito sobre muito. Então, os escritos dele foram bem preservados e eles foram bem divulgados. Então, Santo Agostinho se tornou uma referência em muitas áreas. E para muitas pessoas, aquilo que ele escreveu era superior ao que outras pessoas tinham escrito. Então, em vários assuntos eu concordo. Né? Então, aquilo que Santo Agostinho escreveu, por exemplo, no livro A Cidade de Deus, é uma resposta a uma crítica pagã ao cristianismo. Os pagãos criticavam o cristianismo de trazerem o fim do Império Romano. Essa crítica é muito anterior a Santo Agostinho. São Cipriano, por exemplo, que viveu antes de Santo Agostinho, Sim. já tinha que responder a essa mesma crítica. Né? As pessoas, na época de São Cipriano, questionavam os cristãos por isso. E numa época em que o cristianismo ainda era perseguido, mas eles entendiam que o cristianismo estava deixando o culto aos deuses romanos e os deuses romanos é quem protegia Roma. Então, se você deixa de cultuar os deuses romanos, Roma fica Logo, desprotegida e por isso sim. ela está caindo. Né? Então, essa mesma crítica continuou na época de Santo Agostinho. Santo Agostinho escreveu uma resposta a isso. Então, essa obra que Santo Agostinho escreveu, A Cidade de Deus, é a última grande apologia dos pais da igreja. Né? Então, apologia no sentido que ela tem no século II, século III, século IV. Então, Santo Agostinho escreve uma obra que é monumental. Então, ela se torna referência, ela traz uma resposta ali que é referência para todos. A obra de Santo Agostinho sobre a Trindade é referência para todos. Né? Então, o Ocidente bebe fortemente de Santo Agostinho e ele se torna referência nas mais diferentes áreas. De maneira
que as definições que a gente usa, por exemplo, o que é um sacramento. O sacramento é um sinal visível da graça invisível. Essa Perfeito. definição vem de Santo De Agostinho. Agostinho. Então, em vários assuntos, Santo Agostinho foi quem trouxe o conceito que nós usamos. Sim, perfeito. Né? Então, é claro que em alguns aspectos tem coisas que Santo Agostinho escreveu que a gente precisa superar, que a gente precisa melhorar. Não se Uhum, trata de uhum. abandonar, mas de melhorar, né? Sim, de sim. tornar aquilo ali mais profundo. Mas Santo Agostinho, ele avançou muito. Então, ele tinha uma mente que era brilhante. Eu sou fã de Santo Agostinho. Existe aí na internet surgindo aí um certo, eu vou dizer assim, um hate a Santo Agostinho. Tem Ah, pessoas que estão conheço, se conheço, tornam, conheço ele, é, conheço. existe aí um hate a Santo Agostinho, mas eu sou um admirador perpétuo de Santo Agostinho. Acho a vida dele, os escritos deles incríveis. E Santo Agostinho era alguém que escreveu, como eu disse, sobre os mais diferentes assuntos. Então, a gente está falando aqui sobre santidade. Santo Agostinho escreveu, como a vida dele era escrever sobre sermões e sobre Uhum. temas que diz respeito à moral cristã, à vida de santificação, ele escreveu também, dentro da área de santificação, sobre os mais diferentes assuntos. Então, a maneira como a gente vê, por exemplo, a humildade, a valorização que nós damos à humildade, ela é bíblica, sim, ela é Uhum, bíblica, perfeito. mas ela deve muito também à influência histórica que houve de Santo Agostinho para voltar os nossos olhos para a humildade, né? Perfeitamente. De tratar a humildade como algo o mais básico, é o Só, inicial, então, né, dessa vida de santificação. só pra fazer o adendo aqui no caso, você falou sobre essa questão de humildade. É, hoje no nosso mundo que a gente vive no caso, a questão de dar esmola aos pobres acaba virando algo contraditório. E muitas vezes as pessoas falam que isso não é algo cristão. E eu discordo completamente dessa questão. Eu não estou colocando aqui no caso a questão de pauta política. Por exemplo, o Tim Keller fala sobre essa questão. ah, que perante a Bíblia, por exemplo, agora eu não lembro se é nos livros deuterocanônicos, é porque eu tenho a Bíblia católica aqui no caso, mas eu não cheguei a pegar o livro que fala sobre isso, mas a Bíblia no caso dá uma ênfase no caso no sentido de você dá de fato ali auxílio aos pobres no caso, seja esmola no caso que é dinheiro, ou seja comida em si, e isso Deus se alegra com isso no caso, e Deus isso também faz parte da busca da santidade, né? Sim, Então, outra dentro no caso que eu queria colocar é que o senhor. Desculpa se eu cortei, perdão, mas ah, ainda falando sobre Santo Agostinho, no caso, o senhor falou sobre a questão da Eucaristia. sim, Na minha igreja, por exemplo, quando eu sempre vou tomar a Eucaristia, no caso, eu oro antes. Né? Falo assim, ó, Senhor, me abençoe, porque eu estou entrando em um local onde a seara aqui é complicada. Eu não posso ser réu do corpo do Senhor, como Paulo vai afirmar no caso em 1 Coríntios. A questão da Eucaristia, no caso, está totalmente ligada à santidade. Ah, aí eu faço ali a pergunta no caso. Ah, hoje em dia, qual que é a importância da Eucaristia, que eu acho o ápice do culto, eu acho que, tipo assim, da liturgia em si toda, a parte da Eucaristia, para mim, é a parte central, focal ali. Tá a palavra no caso, mas você coloca a Eucaristia como algo superior, porque é no momento que nós confessamos e nós tomamos o corpo de Cristo ali, de fato. É, ah, como que a gente entende essa questão de santidade e Eucaristia? Tem essa ligação na Bíblia, no caso, em certos momentos, em vários momentos no caso. Hoje, no meio evangelical, a gente entende que tem uma dificuldade das pessoas entenderem, então você vê que você tem, por exemplo, pastores, no caso, que vão afirmar que é uma representação, outra coisa e tudo mais. Não vou entrar nesse mérito aqui porque eu não acho legal eu criticar e não ter uma pessoa para fazer uma defesa. Mas a gente entende que, eu como presbiteriano, você como anglicano, a gente vai discordar completamente numa visão memorialista sobre essa questão. sim, sim. Ao mesmo tempo, ah, essa pessoa que é memorialista, no caso, reverendo, ela. Eu não sei se a gente pode afirmar no caso que ela está sendo réu do corpo de Cristo. Mas, não entrando nessa seara em si, mas ah, para ser santo, a busca da santidade está totalmente ligada também a você a buscar a santidade no caso e tomar o corpo de Cristo. Qual que é a ligação da importância da Eucaristia com essa questão toda? Entendi.
Então, você mencionou dois assuntos que têm tudo a ver com santificação. Perfeito. Você mencionou esmolas, né? As obras de misericórdia, obras de caridade, como as pessoas chamam, Uhum, e a Eucaristia, né? uhum, Então, esses dois assuntos têm tudo a ver com a vida de santificação. Quando nós lemos os evangelhos e a doutrina cristã como um todo, existe uma conexão muito forte entre a misericórdia, a compaixão e a santidade. Ou seja, a compaixão é um componente da vida de santidade, de santificação muito importante. Nós não podemos esquecer que quando nosso Senhor, em Mateus capítulo 25, conta sobre o juízo do Filho do Homem, ensina que caracteriza a misericórdia para com os necessitados, né? uhum. Desde comer a quem tinha fome, desde beber a quem tinha sede, vestir Sim. quem estava nu, acolher o estrangeiro, visitei o enfermo, visitei o preso. Essas obras de misericórdia são colocadas ali como o que caracteriza as ovelhas de Cristo. Obviamente, essa não é a única característica, né? A misericórdia não é a única, mas para Cristo ela é tão importante que ele enfatiza aqui, que ele enfoca ela como sendo praticamente a única. Parece no texto que é a única. A gente sabe que não é a única por causa do resto da doutrina de Jesus, mas aqui parece que é a única. Então, Cristo ele dá uma importância muito grande à compaixão e à misericórdia. Então, nós temos compaixão e misericórdia não só quando perdoamos outras pessoas, mas também quando atendemos às suas necessidades, na medida daquilo que é possível. Especialmente em dia, a nossa cultura, eu digo, a cultura moderna, né, ainda reforça uma mentalidade individualista. Ainda existe isso. Né? Então, nós ainda vemos as pessoas como átomos isolados e tudo mais. E o cristianismo tem uma visão diferente sobre como é a vida em comunidade. Então, essa visão do cristianismo é uma visão que vem desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento existe essa ênfase. Né? Então, no Antigo Testamento, as obras de misericórdia são equiparadas aos sacrifícios do templo. Ou seja, elas são obras que têm uma importância fundamental. E em Deuteronômio, por exemplo, se ensina que quando eu ajo com misericórdia para com o necessitado, eu sou abençoado por ele e Deus me abençoa, pela bênção do pobre. Mas se eu rejeito, se eu não escuto, a maldição do pobre também se torna maldição de Deus. Então, a maneira como eu trato o pobre, desde o Antigo Testamento, é a maneira como eu trato Deus. Então, quando Cristo diz, né, vocês fizeram a mim, eu não fizeram a mim, Cristo está totalmente enraizado naquilo que está desde o Antigo Testamento. E, eu dou um tapa os ouvidos ao clamor do necessitado. Então, existe uma conexão direta entre a nossa esmola e a nossa vida de oração. As esmolas da Bíblia são tratadas como um sacrifício, ou seja, como um gesto de adoração a Deus. E por isso é que Cristo ele coloca aí como referência das suas ovelhas a característica da compaixão para com os necessitados. Então, o que é esmolas na Bíblia? Esmolas tem a ver com essa atenção às obras de misericórdia. Não é, a esmola não é apenas um trocado que você dá para alguém, né? A esmola é Sim. atenção para com a pessoa que necessita. Dar comida a quem tem fome, beber quem tem sede, vestir quem está nu, acolher o estrangeiro, Necessitado. visitar o enfermo, o preso. Então, esses gestos de atenção para com as pessoas são as esmolas. Então, Cristo diz uma palavra que conecta com esse tema que a gente está falando aqui geral, que é o da santificação de maneira muito particular. Cristo diz: dai esmola do que tiverdes e tudo vos será limpo. Lembra que a gente começou falando de purificação, né? De limpar da Uhum. imundícia, limpar da Sim, impureza sim, que é sim. no corpo. Então, veja que Cristo diz: dá esmola e tudo vos será limpo. Ou seja, existe uma consequência para as esmolas na nossa vida de santificação. A consequência é que nós somos purificados. Essa purificação não é uma purificação sem a graça de Cristo, tá? Porque Uhum. no momento que eu digo, nós somos purificados, praticando a esmola, eu estou repetindo só o que Cristo disse. Mas algumas pessoas vão pensar, então você está dizendo que você é santificado e purificado sem a graça de Cristo, né? Você está somando as É, não, esmolas é. como se fosse uma ou outra. Mas não é assim. As esmolas são o meio pelo qual eu sou santificado pela graça de Cristo. Pela graça de Tá? Cristo. Então, uma coisa não atrapalha a outra, né? Como a gente viu desde o começo, existe aí uma cooperação na santificação que precisa ser entendida. Né? Sim. É, e aí, no caso, afirmando sobre a Eucaristia, no caso, deixa eu só pegar, eu vou pegar um texto aqui.
Eu não lembro se é acho que em São João 6, eu acho. Cadê? São João 6. Só pra gente começar, porque creio eu que vai ter pessoas de casa que vão discordar da gente, mas é o seguinte. ah, João 6, São João 6 no capítulo 6, no versículo ah, 41, vai afirmar o seguinte, né? Os judeus murmuravam então contra ele, porque disse: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Esse não é Jesus Cristo? Esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe conhecemos? Como diz agora: Eu desci do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Eu ressuscitarei até o último dia. Está escrito na profecia. Todos serão ensinados por Deus. Quem escuta o ensinamento do Pai, dele aprende. Vem a mim. Não aquele que não que alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto a Deus viu o Pai. Em verdade lhes digo, aquele que crê em mim terá vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este pão eu que desço do céu, para que não pereça dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Aí só para completar aqui, no caso, os judeus discutiram entre si. Como esse homem pode nos dar a sua carne para comer? Como? Tipo, basicamente, como Jesus? Como que você vai nos dar a sua carne? Por quê? Porque pro judeu, no caso, isso é canibalismo. Tanto que na própria, depois no primeiro século, no caso, no segundo século, nós éramos conhecidos por ser canibais. Uhum, isso. Esses cristãos aí estão comendo o corpo do Senhor, do Senhor do Deus dele, no caso? Que loucura é essa? E aí, Jesus Cristo, ele podia falar o quê? Calma, gente. Isso aqui é somente um símbolo, no caso. Isso aqui é. Calma, ó. Eu não falei que isso aqui é literalmente o meu corpo. Eu falei que isso aqui é um símbolo. Mas presta atenção. Vocês não vão comer o meu corpo. Ele não diz isso, ele diz o seguinte: em verdade vos digo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida eterna. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei até o último dia. Pois a minha carne, ele nem enfatiza, pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Ponto. Ah, então, só pra gente deixar claro que no caso, João 6, no caso, afirma sim que é sim o corpo de Cristo, sim. E aí, no caso, eu deixaria aberto para quem quiser discutir com o Jordano ou comigo após esse podcast. Mas perante isso, eu concordo sim que é sim isso mesmo. No caso, sim, eu como o corpo e sangue de Cristo, sim. Só pra gente deixar aqui, já fazer a defesa sobre essa questão dessa linha, no caso. Uma das coisas que Cristo diz em João 6 é que quem come a carne do Filho do Homem e bebe seu sangue tem vida. Uhum. Então, aquilo que nós estamos chamando aí de vida no Evangelho de João é aquilo que normalmente a gente chama na doutrina cristã da graça de Deus. Ou Sim. seja, existe uma vida espiritual de Deus que nós precisamos ser alimentados dela. Então, a vida de santificação tem tudo a ver com a Eucaristia. Né? Ordinariamente, a Eucaristia é o meio de nós sermos alimentados com a graça de Cristo. E se a gente perguntar, por exemplo, o que é o mais importante, qual é o meio de graça mais importante, se a gente for colocar dessa maneira, Uhum. qual é o meio de graça mais importante para um cristão? Ou seja, a maneira de receber a graça de Deus mais importante para o cristão. Essa pergunta tem duas respostas, as duas respostas são corretas Uhum. ao mesmo tempo. Só que cada uma é correta de um jeito diferente. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que a oração é o meio de graça mais principal. Né? Só que ela é principal na perspectiva daquilo que a gente faz, porque a oração é ação. Né? Nós agimos na oração. Existe um aspecto passivo, sim, na oração, mas a oração ela tem a ver com a nossa ação, com o nosso combate. Né? A Escritura Sagrada fala da oração como um combate. Mas, na perspectiva daquilo que a gente recebe, a Eucaristia é o meio de graça principal. Então, ela é a maneira principal de nós sermos alimentados pela graça de Cristo. Agora, uma coisa importante da gente dizer, sem negar isso que eu disse, existe um outro Uhum. lado também. Existe um outro lado também
nisso daí. Tem duas obras que eu indico para toda pessoa que está começando e se interessa nesse assunto de santificação, santidade. Uma é o livro A Imitação de Cristo, Que eu, inclusive tem atribuído aqui. Aqui, ó. pronto, a Imitação de Cristo. É um livro que tem milhares de edições, então você vai encontrar a versão dele de várias editoras. E tem uma versão que eu gosto muito. Aqui, ó. Essa aqui é a versão da Isso, Paulus. É a versão isso, de pronto. bolso. E existe uma versão que é bem pequenininha, ela é literalmente de bolso, cabe facilmente no bolso, que é a versão que eu dei para pro meu filho mais velho. Uhum. E o livro A Imitação de Cristo, ele é um livro sobre santificação, em termos Uhum. práticos. Ele não vai explicar a teologia da santificação. Ele vai dizer o que é que você tem que fazer, né, para buscar a santificação. Então, é um dos livros que eu recomendo. O outro livro que eu recomendo é o livro Vida de Santo Antão. É um livro escrito por Santo Atanásio, é um livro do período Também, patrístico. também tem aqui. Tem Aqui, aí ó. também, né? Pronto. Então, a Vida de Santo Antão é escrito por Santo Atanásio. Então, a Vida de Santo Antão, ela é, é um exemplo de alguém que procurou a santidade, né? Uhum. É alguém que está ali no começo do movimento monástico, Sim. e é o monasticismo aí no sentido original da palavra, né? Que é o isolamento, né? Eles viviam de maneira isolada de outras pessoas. Então Santo Antão, ou também conhecido, né? Santo Antônio do deserto, Santo Antônio do Egito, Santo Antônio Grande, ele foi viver no deserto sozinho, isolado. Pessoas o visitavam, ele não gostava de visita. Né? Ele não queria ser visitado por ninguém. Ele queria viver isolado mesmo. E tem várias razões por isso. É um livro muito interessante, vale a pena ser lido em vários aspectos. Mas uma coisa importante sobre a vida de Santo Antão é que ele passava anos sem ver outros cristãos. Anos. Não, Uhum. não é dias, um mês, é anos. Então, e isso causa até uma certa aflição na gente, porque no começo do livro ele tem uma irmã, e todo mundo que lê esse livro, ou pelo menos a maioria das pessoas, quando eu recomendo esse livro, as pessoas no começo do livro ficam aflitas. E a irmã dele, foi o que aconteceu? Ele não visitou ela mais, enfim, as pessoas geralmente ficam aflitas por causa da irmã dele. Então, Santo Antão é alguém que abdicou das riquezas para viver para Deus. Né? Uma vida celibatária, uma vida isolada, vida monástica, uma vida que não é fácil, com certeza. E como Santo Antão vivia por anos isolado de outros cristãos, Santo Antão não tinha uma vida eucarística regular. A gente imagina, né, com base no texto e com base em vários outros aspectos, a gente imagina que de tempos em tempos, quando ele estava com os cristãos, ele participava dos sacramentos, ele não falava contra, tá? Então, ele não era antissacramental. Pelo contrário, ele respeitava os sacramentos e respeitava muito a igreja, os clérigos, né? E a gente imagina também que quando ele era visitado por alguns clérigos, eles levavam para ele os sacramentos. Então a gente imagina isso, mas isso não era o que acontecia semanalmente para ele, não era o que acontecia regularmente. Então, Santo Antão é alguém que teve uma busca de santificação, que é referência para nós, e ao mesmo tempo, a espiritualidade dele não era, veja, vou ser cuidadoso aqui na palavra, ela Uhum. não era sacramental, a busca de santificação dele. Não, ela não era antissacramental. Não era antissacramental, mas ela também não era sacramental. A Perfeito. ênfase da busca de santificação dele não era o sacramento. Então, existem casos e casos. A gente não pode dizer que automaticamente, porque alguém não participou do sacramento, essa pessoa não está santificada. Uhum. Existem casos e casos, mas o regular, o ordinário, o comum, né, é a Comum. gente recorrer à Eucaristia também. Tá? A gente não pode. Sim, sim. Então o Santo Antão viveu sem Eucaristia, eu vou viver sem, não tem nenhum problema. Não, É, tem. Se eu viver sem a Eucaristia, eu vou ter problema. Não vou ser santo como Santo Antão, não. Então, ordinariamente, regularmente, uhum. nós devemos recorrer sim à Eucaristia também para a nossa santificação. E existem casos e casos. Uhum. Existem pessoas que nós consideramos santos, que, como Santo Antão, não tiveram uma vida sacramental regular, ou não tiveram vida sacramental. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa, uma santa, Manche Macemola. Ela foi uma mártir anglicana Uhum. na África do Sul. Uhum. Tá? Ela morreu no começo do século XX, ela morreu em 1929. Uhum. E ela morreu antes de ser batizada. Então, ela não foi batizada, não recebeu a Eucaristia nunca na vida dela, mas ela foi mártir. Por que Sim. ela não foi batizada? Porque ela não recebeu o sacramento. Não é porque ela não queria, mas porque ela morreu antes disso. Sim, sim. E nós entendemos que essa lealdade dela a Cristo
é uma participação na Eucaristia. Então a gente não deve imaginar que a graça eucarística acontece em nós apenas quando nós recebemos na boca, mas ela tem a ver com a atitude interior, a atitude do coração. Eu não Perfeito. estou desprezando o sacramento, tá? Não estou dizendo que alguém pode deixar de receber, não é isso. Mas existem casos e casos. Então, a história cristã vai nos dar, assim, sempre exemplos de santidade impressionantes vindos de pessoas que não participaram regularmente dos sacramentos. Então, a gente tem esse lado também. O que não vai ter é santidade sem busca, santidade sem Exatamente. oração, santidade sem, mas a maneira exata como vai acontecer varia, tá? Então, assim como Mancho Marcemola, assim como Santo Antão, houve cristãos ao longo dos séculos de vida santa e há cristãos hoje de vida santa, mesmo quando os sacramentos não estão totalmente presentes. Se a Eucaristia fosse absolutamente necessária no sentido literal, ou seja, receber na boca o sacramento, um cristão que tivesse preso, né, numa prisão por causa da perseguição, seria menos santo. Mas, na realidade, Exatamente. esse cristão está Tá participando da participando da... Eucaristia Exatamente. espiritualmente, entendeu? Ou seja, ele está vivendo a Eucaristia na vida dele. Uhum. Então, isso é uma maneira também de participar do sacramento. Perfeito. Reverendo, eu peguei aqui no caso o lecionário, que eu estou Sim. usando aqui. Um beijo pro Daniel e pra irmã dele também. É, no lecionário, é porque esse aqui, no caso, eu não sei se tem aqui. ah, aqui, ó. No lecionário aqui, no caso, eu vou ler a oração aqui de confissão e silêncio de oração. Guarda-nos, Senhor, como menina dos teus olhos. Esconde-me-nos à sombra das tuas asas. Senhor, tem de misericórdia. Cristo, tem de misericórdia. Senhor, tem de misericórdia. Ah, tem outras, no caso, orações ah, de confissão. O próprio Salmos 35, se não me engano, ele é uma oração de confissão de pecados. Eu não sei se eu vou pegar aqui, deixa eu ver se tem aqui no caso. Eu acho que eu não. Deixa eu ver se tem. Pegar Salmos 35 rapidinho, só pra gente. Você mencionou os salmos. Aham, Existem 7 salmos. Eles não são os únicos salmos que são salmos de confissão de pecados, ou sim. seja, não são os únicos salmos penitenciais, mas eles são os salmos que são conhecidos como salmos penitenciais na Uhum. Bíblia, porque o tema deles é esse, e são muito recomendados para quem tá confessando seus pecados a Deus. É o Salmo 6, 32, 38, 51, 102, 130 e 143. No Esses caso, 7 salmos os salmos que você falou do início é qual? Salmos. são salmos penitenciais. Sim. Ou seja, são salmos que têm a ver com confissão de pecados. Existem outros salmos Uhum. na Bíblia que têm também confissões de pecado neles. Mas esses são, digamos assim, os mais conhecidos, né? Esses 7. No caso, Então, eu vou ler aqui no caso do Salmos 6, pra gente. certo. Yahvé, no caso aqui, a Bíblia que eu tô usando aqui é de Jerusalém. Yahvé, não me castigue com a tua ira, não me corrijas com o teu furor. Tende piedade de mim, Yahvé, pois desfaleço. Cura-me, Yahvé, pois meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Ah. E tu, Yahvé, até quando? Volta, Yahvé, liberta-me. Salve-me do teu, salve-me por teu amor, pois na morte ninguém se lembra de mim. Quem te louvaria no Sheol? Né? O Sheol, no caso, é o mundo dos mortos. Estou esgotado de tanto gemer de noite. Eu choro na cama, banhando-me leito de lágrimas. Meus olhos derretem-se de dor pela insolência dos meus adversários. Afastai-vos de mim, malfeitores todos. Yahvé escutou a voz do meu pranto. Yahvé ouve meu pedido. Yahvé acolheu minha prece. Envergonha-se e treme meus inimigos. Todos retirem-se depressa, cheios de vergonha. Tem também no caso o Salmos 7, né, que é a prece do justo perseguido, mas Salmos 6 eu acho que vai explicar perfeitamente essa questão também das orações de prece no caso. E aí, qual que é a importância da oração de prece em si? Porque no meu evangelho a gente vai entender que isso não é comum. Por exemplo, não é comum eu chegar e ficar com... Uhum. Então, uma das coisas que nós valorizamos são essas orações bíblicas. Uhum. Então, esses salmos que eu mencionei, os salmos penitenciais, eles servem para nós de referência nesse assunto. Por quê? Porque, em geral, quem está confessando os seus pecados sente vergonha,
sentir medo, pode se sentir frustrado, pode sentir raiva, ou seja, há várias paixões envolvidas, vários sentimentos envolvidos. E no momento que nós usamos essas orações que são bíblicas, nós nos distanciamos um pouco desse nosso sentimento ruim. Uhum. Ou seja, nós focamos naquilo que é aquilo que Deus nos ensina a fazer. Tá? Então, no momento que nós usamos essas orações e salmos penitenciais, isso nos permite reorientar nossos próprios sentimentos nesse Sim, assunto. Então, a oração, muitos evangélicos são acostumados a fazer apenas orações espontâneas. sim, Então, o que acontece é que a oração espontânea tem muito a ver com o nosso sentimento. exatamente. E o nosso sentimento no momento da confissão não é o melhor sentimento, né? Ou seja, a gente ainda existe a memória do pecado, ainda existe uma tristeza confusa, ainda existe muita coisa. Então, quando nós usamos os salmos penitenciais, isso nos permite reorientar lentamente os nossos sentimentos. Não é da Sim. noite para o dia, Não, é um efeito cumulativo. É um efeito cumulativo. E isso, ou seja, os salmos penitenciais eles têm um efeito na nossa santificação que é muito importante. Então, basicamente, quando a gente usa os salmos penitenciais, quando a gente ora ou reza os salmos penitenciais, a gente está usando a palavra de Deus como referência. Isso aí é que eu acho que todo protestante deve valorizar, né? A ideia de que a palavra de Deus aqui se torna nossa referência. O também. texto inspirado se torna nossa Sim, sim. referência. Então, usar essas orações, eu recomendo demais. Qualquer pessoa que tenha pecado, se sinta culpada, recorra aos salmos penitenciais, né? Os 7. Né? Se puder, faça isso de joelhos, né? Os 7 salmos de uma Sim. vez. Ok, Ribeiro. É, a, qual que é a parte essencial para você, no caso, que você pode dizer para quem que tá buscando essa santidade? Qual que é a dica essencial nisso tudo que a gente comentou até aqui? No mundo de hoje, nós precisamos desenvolver uma característica que é a diligência. Ou seja, a diligência, realizar as coisas com diligência, tem a ver com realizar com amor e com zelo. Uhum, Então, a nossa vida espiritual, ela é um chamado para nós. A perfeito. nossa santificação é um chamado para nós. Então, nós temos que crescer nessa área com diligência. Diligência tem a ver fundamentalmente com levar a sério a Uhum, nossa vida espiritual. Ela é muito séria. Como a carta aos Hebreus ensina, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, sim. a santificação ela é muito séria, ela é muito necessária. A santificação não é um plus, não é algo que a gente acrescenta à vida cristã. Ela é a vida cristã. Uhum, É o caminho para a vida eterna. Então, nós devemos buscar a graça de Deus para a nossa santificação através das disciplinas, né, da oração, de tudo aquilo que a gente mencionou aqui. Eu acho que se você ora, se você jejua, se você pratica esmolas, você está fazendo o básico para esse começo. E confessar os pecados, se examinar e participar da vida sacramental da igreja. Isso é o básico da vida de oração, da vida de santificação. Oração, jejum, esmolas, quanto às nossas disciplinas espirituais, e a participação da vida sacramental, incluindo a confissão dos nossos pecados. Tudo isso vai nos dar a graça que nós necessitamos, né? São os meios de graça para a nossa santificação, e vão nos levar, com certeza, a uma vida de intensa santificação. sim. Queria agradecer muito ao reverendo Jordano. Foi um prazer conhecê-lo aqui, né? Eu espero conhecer pessoalmente no que vem. É, quero deixar com o pessoal aqui no caso que o projeto do podcast é justamente essa questão de dialogar e espero que vocês tenham gostado de fato desse projeto e desse podcast, que é muito importante para a nossa vida em devocional. Que a graça seja com todos. Amém.